Então, vamos lá. Bom dia, gente. Eu sou a Vanessa Dasch, eu sou fundadora do Reset, onde, modéstia à parte, e os meus colegas aqui, jornalistas, estão aqui para confirmar, a gente faz a melhor cobertura de negócios para uma economia mais justa e sustentável. É um prazer enorme receber vocês todos aqui hoje, para essa manhã em que a gente vai discutir um dos temas cruciais para a descarbonização da economia brasileira. A gente está falando do agronegócio, que, pela sua importância na economia do país, sem ele, sem que o agro mergulhe de cabeça nessa agenda, a gente não vai conseguir, resolver todos os problemas de descarbonização, todas as questões de descarbonização da economia brasileira. É um setor importantíssimo do ponto de vista econômico e climático. E o agro, quando adota as práticas corretas, também é um sumidouro de carbono. Então, ele tem enormes contribuições e oportunidades a gerar em todos os elos da cadeia do agronegócio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, com pessoas que estão liderando essa agenda no governo, no setor privado, nas empresas, no setor financeiro, na academia, com muita propriedade, com muita coragem também para implementar coisas novas, desbravando aí novos caminhos e inovando muito. O evento de hoje ele é o primeiro de uma série de 4 eventos que o Reset vai realizar esse ano, dentro da agenda da COP30. A gente, dentro desse projeto, tem uma série de ações, não só os eventos, mas toda a nossa cobertura relativa à COP30. Nós estamos lançando um podcast também, que em breve vai estrear, feito pelo nosso editor Sérgio Teixeira Júnior. O episódio de estreia é sobre as emissões na agropecuária, então vai ser bem interessante, na pecuária especificamente. Esperamos contar com a audiência de vocês nesse podcast. E eu queria agradecer muito a todos que estão tornando esse evento possível, a começar pela nossa brava equipe do Reset, todos que estão aqui hoje. A Produzindo Certo, que é a nossa parceira co-realizadora do evento, que nos auxiliou em toda a definição da programação, no convite aos painelistas, convite aos participantes, na presença aqui do Charlton Locks, que é o CEO, e da Aline Locks, que é CEO da Produzindo Certo. Agradeço muito. E agradeço também às empresas que são nossas parceiras nesse projeto e que acreditam na relevância do trabalho que o Reset faz para tentar fomentar esse debate. Itaú, Marfrig, BRF, Natura, hoje parceiros do evento que a gente está realizando. Que a gente saia aqui hoje com boas ideias para inspirar mais ações dentro de tudo que precisa ser feito, que não é pouco, é bastante. E, sem mais delongas, eu vou parar de falar, porque vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram para consumir esse conteúdo que a gente preparou com muito carinho. E, para começar, vou chamar o Bruno Brasil, que é do Ministério, diretor de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura. O Bruno está conduzindo as negociações e o desenho para o plano de descarbonização do setor agropecuário e tem coisas bastante interessantes para dividir com a gente aqui hoje. Certo? O Bruno vai falar durante uns 15 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas de vocês também. Bruno, fica à vontade, então. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Perfeito. Bom dia. Uma satisfação estar aqui, abrindo esse evento nessa temática. Agradeço ao Reset, o convite feito pela Vanessa e os demais parceiros aqui, para abrir um espaço para o diálogo em sustentabilidade na agropecuária brasileira, com vistas à COP30, esse evento que está sendo tão aguardado, que vai acontecer em novembro na cidade de Belém, mas também, principalmente, na nossa trajetória, através do tempo, como setor, de como nós estamos tratando as emissões oriundas do setor da agricultura e pecuária e quais as políticas, medidas e tecnologias que estão sendo implementadas para que possamos reduzi-las ao longo do tempo e alcançar os compromissos internacionais que o Brasil se propôs, especificamente aí no âmbito do Acordo de Paris, a nossa contribuição nacionalmente determinada, que está
é um dos instrumentos de implementação da Convenção do Clima, mais conhecida aí como UNFCCC. Como eu fiquei com essa tarefa de trazer uma trajetória ao longo do tempo, a gente tem que falar de pelo menos 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. E é por isso mesmo que eu não posso deixar de trazer a trajetória da agricultura brasileira nos últimos anos, mais especificamente nas últimas 5 décadas. Tá? O Brasil, ainda na década de 60, era um país basicamente importador de alimentos, alguns alimentos básicos. Nós não conseguíamos, naquela época, produzir em quantidade suficiente para alimentar a própria população brasileira. Isso porque o conhecimento da Revolução Verde, que tinha ali se iniciado por volta dos anos 50 na América do Norte e na Europa, e adaptado às latitudes temperadas, ainda não tinha sido traduzida em práticas e tecnologias que pudessem funcionar no cinturão tropical. Então, nós, como país, sofríamos de uma insegurança alimentar crônica, em níveis muito maiores do que temos mais recentemente, e a gente precisava, então, desenvolver um pacote tecnológico que permitisse a produção eficiente de alimentos nos trópicos. E foi aí que o empreendedorismo do produtor brasileiro, junto com ações do Estado, a criação do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, da própria Embrapa, na década de 70, junto com universidades, associações e cooperativas, começaram, então, a tropicalizar essa tecnologia. Isso daí foi feito por meio da tropicalização de variedades vegetais, de raças animais. Nós temos aí vários dos produtos que hoje compõem a pauta exportadora, e o Brasil é líder globalmente. O centro de origem não é aqui. Nós podemos citar aí, por exemplo, a soja, que é oriunda de latitude temperada e que até os anos 60 era basicamente produzida somente no sul do Brasil, em latitude subtropical, e hoje a gente consegue produzir em toda a área do Cerrado, chegando até ao Tocantins, ao Maranhão. E, principalmente, a transformação do padrão de solos que nós temos nos cerrados, que são solos quimicamente pobres, naturalmente ácidos e ricos em alumínio. Muito diferente da composição de solos que nós temos em latitudes temperadas, em geral com a fertilidade mais construída e com maior teor de matéria orgânica, e tudo isso facilitava com que aqueles países tivessem também largado na frente, na Revolução Verde. O fato é que isso permitiu que a gente expandisse a fronteira agrícola brasileira até basicamente a década de 90 para o Cerrado, para a região centro-oeste e também partes da região norte e nordeste. Isso daí é a chamada Revolução do Cerrado, e vocês, acredito que a maioria dos brasileiros conhece e se orgulha bastante dessa nossa história. Acontece que a partir dos anos 90, e mais especificamente nesse século, a gente observa que a agenda econômica, a agenda de desenvolvimento socioeconômico global, ela passa a ter necessariamente condicionantes ambientais. Algo que até final do século passado pouco se falava ou pouco existia. Então, hoje, quando a gente fala de desenvolvimento socioeconômico no século XXI, as economias precisam condicionar parâmetros ambientais, dentre eles e principalmente eles, parâmetros relacionados à mudança do clima, seja do ponto de vista de adaptação aos seus efeitos, o que a gente chama de resiliência climática, ou de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, que eu acredito que é o tópico principal que a gente vai falar aqui hoje, né? Eu vou abordar mais à frente o que a gente vem fazendo no âmbito do Plano Clima, e do Plano Clima de mitigação especificamente para o setor agropecuário. Mas o fato é que a consciência da sociedade e o próprio entendimento e algumas das restrições no uso de recurso natural da própria atividade produtiva fazem com que o Brasil, principalmente a partir dos anos 2000, mas já do final da década de 90, ele comece a avançar aceleradamente em tecnologias poupa-terra. O exemplo mais conspícuo, mais claro disso, é o avanço de segunda e terceira safra. Você usar a mesma área para produzir 2, 3 vezes ao longo do tempo. E talvez seja uma das características mais marcantes de quando a gente aprendeu a usar o pacote tecnológico do norte global nos trópicos. Porque nos trópicos você tem condição natural de sol e de disponibilidade de água ao longo do tempo
de todo ano. Você poderia produzir desde que você tenha tecnologia para isso. Mas a gente só começou a realmente tirar vantagem disso a partir dos anos 90, quando a gente começou a produzir segunda e terceira safra. Ainda dentro disso, os sistemas integrados, aqui a gente tem um exemplo de lavoura, pecuária, floresta, e vários outros, sistemas de plantio direto, vários aí que eu vou mencionar no próximo slide. Isso tudo, claro, respeitando o nosso Código Florestal e mantendo a preservação de aproximadamente 66% do território, a maioria deles dentro do bioma amazônico. Tá? Esse é o desafio, principalmente para a agropecuária brasileira, nesse século, de produzir e conservar, principalmente, o principal driver sendo a intensificação sustentável. Usar os recursos naturais, em especial a área, a terra, que está sendo trabalhada, com mais eficiência. Desde 2010, o Brasil foi pioneiro nisso no mundo, isso hoje é exemplo e é reconhecido internacionalmente, foi um dos primeiros países a implementar em escala uma política setorial para enfrentamento de mudança do clima na agropecuária. Esse é o nosso Plano ABC, Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que na sua primeira década foi baseado na promoção da adoção dessas 6 práticas, conjuntos de práticas e tecnologias agropecuárias, por meio de linhas de crédito com baixa taxa de juros, dentro aí do Plano Safra, junto com assistência técnica e outras ações aí de comunicação junto ao produtor. Então, em conjunto, foram adotadas em mais de 54 milhões de hectares no território nacional, essas 6 práticas sustentáveis, levando a uma mitigação acima de 190 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Eu, particularmente, claro, todos do departamento, a equipe do MAPA, mas eu tenho tido essa experiência pessoal de apresentar esses dados em vários congressos, simpósios, reuniões internacionais, em todos os continentes, basicamente, desde 2023, isso tem sido um direcionamento do Ministério para levar esse bom exemplo. Ainda não encontrei um caso de política pública que levou à implementação de práticas sustentáveis nessa escala em qualquer outro país. Tá? Existem países que conseguiram fazer com resultados similares, inclusive em termos proporcionais, mas em termos absolutos, o Brasil é um campeão e tem sido exemplo. Por quê? Porque são práticas que são boas para o ambiente e boas principalmente para o produtor. Elas geram ganho de produtividade, ou redução de custo, ou agregação de valor, e é por isso que a gente encontra o caminho possível e o caminho mais viável para a construção da sustentabilidade na agropecuária. Mas, é claro, o desafio só aumenta. Não quer dizer que a gente está fazendo isso, que o trabalho está concluído, porque nós nos comprometemos enquanto país, isso aqui é compromisso nacional determinado pelo Brasil, pelos brasileiros, frente ao Acordo de Paris, de alcançar o que a gente chama de neutralidade climática em 2050. Que é quando as nossas emissões líquidas de gases de efeito estufa serão iguais a zero. Basicamente, emissões junto com remoções, eu vou ter zero. Tá? Isso daí está alinhado aos relatórios do IPCC, os estudos do IPCC, que mostram que o mundo, para que ele cumpra o Acordo de Paris, ou seja, limitar o aquecimento global a até 2 graus nesse século, chegando ao final do século em 1,5 graus, preferencialmente, o mundo teria que chegar coletivamente à neutralidade de emissões em 2050. A nossa linha de base da nossa NDC, para quem não está familiarizado, é o ano de 2005, tá? Que é o nosso 2004, 2005 são os nossos picos históricos de emissão. Desde então, o Brasil, a economia brasileira tem reduzido as suas emissões de gases de efeito estufa, claro, com alguma oscilação ao longo dos anos. Eu vou mostrar por setor, mas basicamente é o setor de mudança do uso da terra, leia-se desmatamento, que é o que contribui mais para essas emissões. E se vocês observarem, o primeiro quadradinho amarelo ali, na verdade o segundo, de 1,32 gigatoneladas de CO2 equivalente emitidos em 2025. Então, esse ano, a gente vai estar alcançando ou aferindo o alcance da nossa primeiro ponto de controle da NDC brasileira, que é ter uma emissão
de 1,32 gigatoneladas. Se vocês olharem, no período ali de 2010 até 2012, a gente já tinha alcançado, ou praticamente alcançado, esse nível de emissão. Mas desde então teve um incremento gradual do desmatamento e no período ali de 2020 a 2022 um pico, o que tornou a nossa tarefa bastante difícil. Felizmente, os níveis de desmatamento têm caído rapidamente desde 2023. A gente tem os dados finais de 2024 de redução de acima de 40% do desmatamento na Amazônia brasileira, onde estão os maiores estoques de carbono. E nós também já tínhamos colocado na nossa NDC de alcançar 1,2 em 2030. O que saiu novo em novembro do ano passado, que foi anunciado pelo Brasil na COP29 lá em Baku? A meta para 2035. E a novidade é que ela saiu na forma de uma banda, né, com um limite superior e um limite inferior, porque existe uma incerteza inerente a essas medições ainda. Então, considerando isso, o Brasil considera sua NDC cumprida em 2035 se ele estiver emitindo abaixo de 1,05 gigatoneladas, preferencialmente em 0,85. Isso já foi apresentado comunicado para a Convenção do Clima e vocês têm acesso publicamente a esses dados. O que vocês também têm acesso público a esses dados, e saiu ontem para consulta da Estratégia Nacional de Mitigação, vocês conseguem acessar isso online e fazer as suas contribuições, é a trajetória brasileira de emissões de 2005 a 2022. Isso também foi comunicado à Convenção do Clima por meio do que a gente chama de relatórios bianuais de transparência, tá? Nessa virada de ano pelo Brasil. E ali vocês vão poder observar o seguinte: o único setor que reduziu as suas emissões com relação a 2005, que é a linha de base, é o setor de LULUCF, que significa Land Use Change and Forests. Então, florestas e mudança do uso da terra. Padrão brasileiro, basicamente, desmatamento, níveis de desmatamento. Tá? Ele também tem um padrão interessante, que ele é cheio de picos e vales. Significa que quando eu tenho recursos investidos no combate ao desmatamento, na fiscalização e vontade política para manter isso, rapidamente a gente diminui esses níveis. Se falta alguma dessas coisas, financiamento ou vontade política, rapidamente ele sobe. Tá? É diferente dos outros setores que têm uma trajetória mais suave, porque são setores econômicos, e o principal driver de sustentabilidade é a incorporação gradual de tecnologia e processos mais eficientes nesses setores econômicos. Desses setores econômicos, o que foi mais eficiente na incorporação de tecnologias sustentáveis é o agro brasileiro, que está ali em amarelo. Ele, ao contrário dos outros subsetores ali, foi o que menos cresceu no período de 2005 a 2022. E eu não preciso falar para vocês que, economicamente, foi o setor que mais cresceu em relação a esses. Então, começa a acontecer, a gente começa a observar na agropecuária brasileira um dos grandes objetivos do Acordo de Paris, que é o desacoplamento do crescimento da economia do crescimento de emissões. E isso é feito principalmente pela introdução de tecnologia. E aí, eu queria chamar a atenção, porque vocês vão ver esses dados mais detalhados na consulta pública da estratégia de mitigação. O que nós vamos fazer daqui para frente para conseguir alcançar aquelas NDCs de 2030, 2035 e a neutralidade climática em 2050. Voltando ainda um slide, naquela faixa amarela, os dois subsetores principais, os maiores responsáveis por emissões no setor agropecuária, são fermentação entérica, e aí leia-se arroto de boi, tá? Basicamente produção de metano no rumen, de ruminantes. O subsetor maior emissor é a pecuária de corte bovina, tá? Seguida da pecuária de leite bovina no Brasil. E o segundo subsetor dentro da agropecuária que mais emite é o uso do solo, manejo e uso do solo. Leia-se uso de fertilizantes químicos nitrogenados.
tá? Que são a maior fonte de emissão de óxido nitroso. Então, aí são os dois pontos principais onde qualquer ganho de eficiência, qualquer ganho de produtividade, ele vai ter um reflexo direto na magnitude das emissões do setor. No setor verde, mudança do uso da terra, entra algumas coisas que acontecem dentro da propriedade rural. Então, supressão de vegetação nativa, desmatamento legal ou desmatamento ilegal dentro da propriedade rural. Entra também remoções, florestas plantadas, sistemas integrados, agroflorestas, dentro da propriedade rural. Mas, de acordo com as regras que são colocadas ali pelo IPCC, as regras de transparência do Acordo de Paris, eles são computados nesse setor verde claro ali, que é a mudança do uso da terra. Quando a gente vai trabalhar, então, num plano clima setorial para a agropecuária, a grande mudança da estratégia que nós estamos propondo, está em consulta pública agora, é que a gente trate tudo o que acontece dentro da propriedade rural em uma estratégia conectada, em uma estratégia única, para que a gente finalmente consiga destravar, por exemplo, esse terceiro ponto, incentivos econômicos para reduzir a supressão vegetal, ou seja, o desmatamento legal, dentro da propriedade. Eu estou falando de pagamento de serviços ambientais, uso de crédito de carbono, financiamentos condicionados, dentre vários outros incentivos que você pode dar para o produtor, para que ele consiga fazer uma análise de custo de oportunidade de abrir aquela área e optar por mantê-la, preservá-la. Do ponto de vista do que a gente pode fazer no setor agropecuário, por si, aquela faixa amarela do slide anterior, é intensificar o uso das práticas do ABC, ABC+. Atualmente a gente tem meta até 2030, nós vamos revisar e alongar essas metas até 2035, e ainda tem uma outra contribuição do agro, que ela é computada, via de regra, no setor de energia, que é produzir matéria-prima para biocombustíveis, e isso é o principal vetor de descarbonização do setor de energia, mas aqui a gente também tem uma oportunidade de programas e políticas de incentivo específicas para o uso de biocombustíveis no agro. Tá? Os dados preliminares que a gente tem, e eu vou concluir aqui e vou deixar para a gente abrir um debate. A gente teria que fazer o seguinte, para você não pressionar a atividade produtiva, ou seja, para que eu tenha espaço para continuidade do crescimento da produção pecuária, da produção em lavouras, eu devo investir principalmente em mitigação de baixo para cima. Nos dados preliminares que a gente tem, para que a gente chegue em 2035 com uma emissão entre 7% e 8% menor da agropecuária em relação ao que a gente tem hoje, a gente teria que expandir, né, a produção de biocombustíveis e bioenergia no agro brasileiro, de forma a reduzir essas emissões dentro do agro em cerca de 30% a 40%, só as de uso de combustível, substituindo por biodiesel, etanol, biogás, biometano, enfim. E a gente teria o desafio de, novamente, mediante incentivos econômicos, reduzir o desmatamento legal em cerca de 70% a 80% dos níveis que a gente tem hoje. Isso talvez seja o mais desafiador, mas o quanto mais a gente tiver sucesso em reduzir o desmatamento legal e investir em remoção, florestas plantadas, agroflorestas, que eu nem estou mostrando aqui, menos a gente pressionaria a faixa de emissão da parte produtiva, que é o que eu estou colocando no primeiro tópico. Eu vou deixar em aberto aqui para ficar a provocação e já convido todos para consultarem a consulta pública. Obrigada, Bruno. Enquanto o pessoal se aquece aí, quem quer fazer pergunta, eu queria só pedir para você explicar direitinho, porque acho que você trouxe uma novidade aqui do que vocês estão pensando em relação à descarbonização do setor, no plano setorial de descarbonização do agro. Hoje, a parte florestal não é computada dentro da propriedade. É isso que você está falando que vai mudar. Quer dizer, toda a captura de carbono advinda de proteção ou recuperação florestal dentro da propriedade vai passar a ser computada como algo relativo àquele polígono, àquela propriedade, é isso? Essa é a proposta, Vanessa.
para fins de implementação nacional. A forma de reportar isso para a Convenção do Clima, dentro do Acordo de Paris, é de acordo com aquelas fatias da pizza que eu mostrei. Tem aquele padrãozinho lá, LULUCF, agropecuária. Mas para que a gente possa tratar isso aqui, a gente vai pegar aquele limite de emissões para 2030, 2035 e subdividir em setores. E aí é mais lógico a gente subdividir esse orçamento de carbono do setor para tudo que acontece dentro da propriedade rural. Porque aí você... na forma como é dividida, que fica em mudança do uso da terra, seria como se você não estivesse trazendo bônus do que ele está fazendo de bom na propriedade. Se ele está trabalhando com florestas plantadas, com sistemas integrados, com agroflorestais, isso ficaria computado em outro setor. Traria, claro, um benefício para a economia como um todo e para o reporte para a Convenção do Clima, mas eu acho que o adequado é aquilo que está com o agro na mão do produtor, ele trabalha, com os ônus e bônus. Aí é o nosso empenho, a nossa capacidade de continuar nessa trajetória de sustentabilidade. Certo. Pergunta, gente? Por favor, só não esqueça de direcionar a sua voz para o círculo preto, tá bom? Ah, que bonitinho, a gente vai usar o cubo. Vamos ver se eu sei utilizar esse cubo aqui. Mas vamos lá, você está me ouvindo? Bom, Bruno, parabéns pela palestra, sou Pedro Carneiro, do SPLO. Eu acho que eu entendi, até a Vanessa colocou aqui, mas também talvez tenha um downside aqui, né? Quando a gente tem diferentes agros aí na mesa, né? Que é aquela história, né? Qual é o agro que a gente está falando, né? No Brasil a gente tem muitos tipos de agro. Porque a partir do momento, foi uma impressão que me ocorreu aqui, que você traz a questão do desmatamento para dentro do agro, tem uma problemática também, né? Em relação aos compromissos do agro, a imagem que o agro quer passar lá fora, né, em relação ao desmatamento legal e ilegal. Então, assim, eu acho que é uma questão também quase de um branding que a gente vai ter para esse novo agro, né? Então, que você explorasse um pouquinho mais, porque eu vejo, assim, talvez não seja tão fácil, por mais que o racional faça sentido. Sim. Pedro, né? Pedro. Ótima pergunta. A gente está falando de desmatamento dentro da fazenda, dentro da propriedade rural. Eu acho que esse desmatamento que acontece dentro da propriedade rural, ele é indissociável do agro. Ele está acontecendo ali dentro de uma unidade produtiva. O que a gente está fazendo é dissociar claramente do agro aquele desmatamento que acontece em áreas públicas não produtivas. Eu entendo que pode ter esses receios e podem interpretar dessa forma, mas assim, a gente está falando... Fica essa guerra de narrativas, guerra de comunicação, enfim. Uns dizem que 80% ou 90% de todo o desmatamento que acontece no Brasil é culpa do agro. O agro ou outras associações setoriais se defendem e falam, olha, eu não posso me responsabilizar por crimes que estejam acontecendo em áreas públicas não produtivas, isso não faz sentido. E você tem argumentos dos dois lados. O que a gente está colocando aqui é claramente, acontece dentro da propriedade rural, é algo que está no alcance do setor agropecuário controlar e se comprometer a remediar. O que está fora de outro setor, vai ser tratado em outro plano setorial, sob controle do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, porque é desmatamento em áreas públicas, aquilo tem que ser tratado como deveria ser tratado de acordo com a lei. É ilegal. Né? Não é uma questão de você atribuir responsabilidade para o agro disso. É ir atrás de quem está, de fato, cometendo aqueles crimes. Mais perguntas, gente? Ali, ó. Duas. Uma no meio, outra ali e outra lá em cima. Muitas. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas... Oi, consegue me ouvir? Sim? Não? Bom, dá para ouvir, pode falar. É meio constrangedor, Alô? né? Aí. Oi, Bruno, obrigada pela apresentação. Eu sou a Amanda, da Fama. E você comentou, né, que no plano ABC é baseado na adoção de vários conjuntos de tecnologias de baixo carbono, e junto com isso vem assistência técnica. Eu entendo que isso vai continuar nos próximos anos, mas queria que você falasse um pouco o que é essa assistência técnica, de quem que ela vem, quem está pagando por isso, para a gente também ter um pouquinho mais de entendimento como que isso pode seguir no futuro. Obrigada. Obrigado, Amanda.
É uma ótima pergunta, porque a assistência técnica no país dessa dimensão, com essa diversidade, é sempre um gargalo. O que a gente tem? Região norte e nordeste, ainda muito dependentes da assistência técnica pública, que é uma assistência técnica que sempre carece de alcance, de financiamento para alcançar todos aqueles produtores. Então, a gente reconhece os desafios, reconhece as lacunas que ainda tem, mas estamos trabalhando com a Anater, com todas as ATEs, as instituições de assistência técnica e extensão rural públicas, e, claro, a parceria com o Senar, e que a gente tem aí, talvez seja a instituição de assistência técnica mais relevante do ponto de vista de alcance, de apoio ao produtor que a gente tem atualmente, e estamos trabalhando também junto com o financiamento internacional. Tá? A gente tem investido, quando o Brasil se propõe a assumir a liderança nesse tema global, como a sustentabilidade, a gente vem colhendo alguns frutos, principalmente desde 2023, de financiamento internacional que nos permite apoiar essa assistência técnica. Tá? E aí tem feito, principalmente junto com os grupos de gestores estaduais do ABC+. Quem que tinha levantado a mão? Ixi, a gente está com um problema aqui, né? A gente tem 3 pessoas querendo fazer pergunta. Edu, vamos pegar um pedaço do nosso horário aqui. Vamos, mais 2 perguntas. Oh. Que susto. Bom dia, Bruno. Obrigado pela explanação. O Brasil possui um plantel bovino significativo, mais de 200 milhões de cabeças, e tem feito movimentos importantes na adoção de tecnologia. Mas é um dos principais motivos pelas emissões. E o desmatamento ilegal, com a bovinocultura ocupando como primeira atividade produtiva. E aí vem a rastreabilidade, que o Ministério soltou uma medida no final do ano passado, mas com um plano a médio prazo. Não é possível antecipar essa rastreabilidade, a exemplo de países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile, México, que identificam 100% dos seus rebanhos, e reduzir o impacto da pecuária ilegal, justamente por ocupar essas áreas de desmatamento que não seguem a legislação, e os indiretos na cadeia produtiva? Excelente pergunta. Qual que é o seu nome? Alexandre, Asa Consultoria. Bem, Alexandre. O Brasil ainda carecia de alguns instrumentos públicos para implementar não só a rastreabilidade para a pecuária, mas de qualificar melhor a sua produção sustentável. A Lara, do Ministério da Agricultura, vai falar um pouco aqui no próximo debate, da plataforma Agro Brasil Mais Sustentável, que vem a instrumentalizar isso. Eu acho que agora, com essas iniciativas, essa atualização do sistema de rastreabilidade, que foi também anunciada pelo MAPA, e com a vontade política, o alinhamento do setor nesse caminho, eu acho que a gente consegue acelerar. Precisar uma data de quando a gente vai encontrar essa rastreabilidade completa, a exemplo de alguns países que você mencionou, eu acho que cabe ainda a gente aguardar para o futuro, para ver onde está lá. Mas o drive está aqui. Obrigado. A gente vai para mais uma pergunta ali, ó. E aí a gente vai encerrar. Cubos sendo arremessados. Gente, abaixem as cabeças. Bom dia, Bruno. Rebeca Kniznik, da Genera Bioeconomia. No teu último slide, tu trouxe um pouquinho das 3 frentes, né, que estão sendo aí lideradas pelo MAPA para alcançar a NDC. E aí eu queria entender como é que o item 3, né, que é o desmatamento, né, o combate ao desmatamento, conversa com o item 2, que é a promoção dos biocombustíveis, né? Como é que o MAPA está pensando em fazer isso de forma que não gere mais desmatamento? Bom dia, Rebeca. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A produção de biocombustíveis, vamos pegar o exemplo do etanol. O exemplo do etanol, ela tem crescido nas últimas 2 décadas, basicamente por meio de ganho de produtividade em cana-de-açúcar e desde 2011 da incorporação do etanol de milho. A área plantada de cana-de-açúcar nos últimos 20 anos é basicamente a mesma. É o ganho de produtividade que está fazendo isso. E o milho que é utilizado é um milho de 2ª safra, 3ª safra, que ainda tem muito para expandir. Então, a gente tem uma capacidade, sim, e é algo quase que único no mundo,
de se conseguir produzir matéria-prima, biomassa, sem expandir, sem abrir novas áreas. Tá? É claro que vai ser o desafio da gente navegar e ver de que forma isso vai ficar custo-efetivo, inclusive em termos ambientais, mas tem muito espaço ainda para o Brasil avançar. Eu não falei nem do biogás e do biometano. A gente vai ter que fazer um evento para falar disso, então. Gente, muito obrigada, viu, Bruno, pela contribuição. Acho que trouxe bastante novidade aí sobre o que vem por aí, né, no plano de descarbonização do setor. Obrigada.